Opa, fala pessoal! Precisamos falar sobre a taxa Selic que continua alta, 13,75% ao ano. E galera, é preciso se posicionar nos investimentos agora, rápido, para aproveitar essa taxa Selic alta, porque ela não vai continuar para sempre. A gente precisa entender isso. Já tem indícios que essa rota da taxa Selic pode mudar nos próximos meses. Então, nossos investimentos de renda fixa, a gente precisa aproveitar agora. Nossos investimentos de bolsa de valores, ações e fundos imobiliários, também tem que se posicionar agora, porque isso vai movimentar muito o mercado nos próximos meses e nos próximos anos. Então, você precisa agir rápido sim, e vamos falar hoje sobre essas oportunidades que surgem com a taxa Selic nesse momento, porque ela é a régua de comparação no mercado para nós investidores, então tem muita coisa que a gente pode fazer e, obviamente, vamos conversar sobre essa decisão que o Banco Central teve, nesses últimos dias, mantendo a taxa Selic em 13,75 e o que isso vai acontecer daqui para frente. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente ver essa perspectiva, previsão de taxa Selic e inflação para os próximos meses. Olha só. Primeiramente, galera, eu coloco esse gráfico aqui na tela que é o histórico da nossa taxa Selic, tá? Então hoje ela está aqui em 13,75%, mas veja que desde lá de 2002 tem esse sobe e desce, essa montanha russa. A taxa Selic, o mercado, ele é cíclico, entenda isso de uma vez por todas. O mercado, ele vai e volta. É a economia é assim, a economia ela é cíclica, então em alguns momentos a taxa Selic ela está alta devido à inflação, aquele momento econômico daquele ano, daquela situação, então o Banco Central de qualquer país eleva a sua taxa de juros para desaquecer a economia e diminuir a inflação. Aí quando a economia se desaquece, o Banco Central ele vai movimentando novamente essa taxa de juros. Então, o motivo do Banco Central aumentar uma taxa de juros é justamente controlar a inflação, desincentivando o consumo da população. E isso, obviamente, é ruim para as empresas, porque a economia fica desaquecida. Se é ruim para as empresas, acaba sendo ruim para as ações na Bolsa de Valores. Por outro lado, o rendimento daquelas aplicações de renda fixa crescem muito. Mas, primeira coisa, entenda que é um sobe e desce, é cíclico. Nesse momento está alto, vai baixar. Não sabemos exatamente quando, tá? Se vão ser daqui a 2, 3, 4, 5 meses ou daqui a um ano, mas essa rota, essa tendência de taxa Selic vai cair em algum momento, porque é assim que funciona a economia de qualquer país e esse gráfico aqui mostra isso. Daqui a pouco eu te mostro a comparação da taxa de juros com a Bolsa de Valores e os fundos imobiliários. Você vai ficar impressionado que talvez tenha a melhor oportunidade dos últimos anos aí na nossa mesa, aí na sua frente, agora para você pegar, tá bom? Mas voltando aqui então para essa ideia do Banco Central, já estou com o comunicado do Copom que manteve a taxa Selic em 13,75 aqui na tela e a função de um Banco Central é controlar a inflação, só e apenas isso. Tá? Na sua essência. Obviamente que causa uma repercussão em todo o mercado, em toda a economia, em toda a sociedade, mas um banco central tem que controlar a inflação. Por que eu estou falando isso? Porque eu já sublinhei aqui na tela que a expectativa, a projeção que o Copom faz, o Banco Central do Brasil, é que a taxa de inflação fique em 5,8% em 2023 e 3,6% em 2024. Isso é muito acima da meta. A previsão que se faz no começo do ano é que a inflação ficasse mais ou menos em 3 ou 4%. Já estamos vendo que ela vai superar isso. E a grande preocupação agora é que para 2024 essa expectativa, essa previsão também está subindo. Por isso o Banco Central está preocupado, porque ele precisa controlar essa inflação. E eu consegui esse gráfico para mostrar para vocês justamente isso. Essas linhas são a expectativa da inflação em determinados momentos. Então, lá em dezembro de 2022, a expectativa é que a inflação estivesse mais controlada no futuro, tá? Essa linha azul é a expectativa da inflação medida pelo IPCA para 2023. Então, nesse momento, já se espera que a taxa de IPCA termine 2023 em 5,8%.
tá? Muito acima da expectativa que tinha lá em novembro de 2022. Agora, em março de 2023, a expectativa é que a inflação, o IPCA, esteja mais alto do que era antes. E veja que todas essas linhas subiram. A expectativa para a inflação de 2024, para 2025 e 2026. Todas elas aqui, esses anos daqui para frente, muito mais próximo de 4% do que 3%. Então é isso que o Banco Central fala que é uma desancoragem, né? Está desancorado, a expectativa está muito acima do que a meta previa. Então, nesse momento, o Banco Central ele coloca essa taxa Selic em 13,75%. Não sabemos por quanto tempo vai ficar, mas em algum momento ela vai baixar sim. Já te mostrei aqui o gráfico anteriormente. Todos os presidentes políticos possíveis que já passaram na loucura que é o Brasil, sempre teve esse desenho. Às vezes vai ser mais rápido, às vezes vai ser mais demorado. Mas vamos voltar aqui para esse gráfico, tá? Eu quero pegar agora desde 2012 para cá. Percebe? Essa montanha-russa. A taxa Selic esteve em 7%, depois ela foi para 14%, ficou em 14% praticamente um ano, né? Desde junho de 2015 até agosto de 2016. Mas agora eu vou colocar um gráfico aqui na tela que mostra o impacto da Bolsa de Valores na mudança da rota da taxa de juros. Olha só, você vai entender. Bom, então desde 2012, veja o movimento da taxa básica de juros, da taxa Selic. Agora eu vou colocar na tela uma composição com o IFIX. Veja, a linha vermelha é o IFIX, a média dos fundos imobiliários. Percebe que é cíclico? Quando a taxa de juros começou a cair, lá em 2016, os fundos imobiliários começaram a ter uma valorização altíssima. Isso daqui, pessoal, desde esse ano de 2016 até 2019, foi mais de 150% de valorização dos fundos imobiliários, tá? Então a gente percebe claramente, quando a rota da taxa Selic mudar, a Bolsa de Valores vai estourar. E isso aconteceu também com as ações do Ibovespa. Percebe? Que é um movimento muito parecido com o IFIX. O Ibovespa, que são as principais ações do Brasil, são essa linha verde, e o IFIX é essa linha vermelha, tá? Muito próximo, a renda variável andou muito próximo e foi um movimento de taxa de juros que fez isso acontecer. Agora, em 2023, a gente tem um cenário bem parecido com 2016. Não sabemos quanto tempo essa taxa Selic vai ficar estacionada ali alta, em quase 14%, tá? Mas em algum momento ela vai cair. Se ela sair de 14% para algo em torno de 7%, vai ser muito rentável para a Bolsa de Valores e para quem fizer a marcação a mercado no Tesouro Direto. Então agora vamos aqui para a prática, né? Como investir nesse momento? Onde está mais interessante? Obviamente a vida do investidor não é tão difícil assim, porque a gente tem muitos títulos de renda fixa pagando bem e a Bolsa de Valores para o longo prazo. A Bolsa hoje está bem barata, tanto fundos imobiliários quanto ações, mas tem que carregar para o longo prazo. E para a renda fixa, então, agora, o que está interessante? Vou compartilhar minha tela aqui para falar algumas boas opções, oportunidades que estão aparecendo. Eu vou entrar aqui na minha corretora, que é a Toro, né? É por ela que eu faço meus investimentos, confio 100% aqui no trabalho deles. Vou clicar em investimentos e renda fixa, para a gente começar a falar sobre essas opções. Primeiro, a gente tem aqui todos os ativos. Eu quero colocar primeiro o Tesouro Direto, tá? Porque ela é a grande média de comparação que a gente tem aqui. E olha que interessante, a gente tem um título, o Tesouro IPCA 2045, que está pagando IPCA mais 6,48. Tesouro IPCA, o Tesouro Direto, é o ativo mais seguro da economia do Brasil. Esse título aqui, ele está pagando IPCA, ou seja, a inflação, mais 6,48% ao ano, tá bom? Então isso por si só já é muito interessante. Eu gosto bastante do Tesouro IPCA, por quê? Porque ele garante esse poder de compra, né, acima da inflação, e a gente acabou de ver nos slides anteriores, aqui no gráfico que eu mostrei, que a inflação no Brasil, ela tende a ser muito alta e qualquer imprevistozinho que aconteça, a inflação continua subindo. Então se a gente pensar numa inflação de 6% ao ano, mais esses 6,48 aqui, a gente já está falando em 12, quase 12,5% de rentabilidade no ano até 2045. Isso é muito bom. E se a inflação estourar para cima, virar 10% ao ano, esse título também sobe. Carregando até o vencimento, esse título já é interessante. Porém, como eu falei para vocês agora há pouco, o gráfico da taxa Selic, se mudar,
se a taxa Selic começar a cair, quem comprar o Tesouro Direto vai ganhar muito mais na marcação a mercado. Isso aconteceu lá em 2016, já expliquei em outros vídeos esse movimento, mas pode ser uma oportunidade de ganhar mais ainda do que a gente prevê. Lá em 2016, 2017, quem tinha títulos do Tesouro IPCA ganhou mais de 40% ao ano com essa estratégia. Mas muito bem, podemos ter outras opções. Muita gente tem falado do pré-fixado. Será que vale a pena pré-fixar nesse momento? Talvez sim, se você tiver um prazo adequado. Veja, eu vou colocar aqui em CDBs, por exemplo, e aí eu vou filtrar em avançado aqui, eu vou colocar em pré-fixado. Aí a gente consegue ver algumas rentabilidades interessantes que a gente tem agora. Por exemplo, um CDB do Banco Master está pagando 15,7% ao ano até 6 anos de vencimento para fazer esse resgate. Então esse título não dá para resgatar antes, tá? Até dá, mas não seria tão interessante assim. Quando você compra um CDB pré-fixado, você tem que carregar até o vencimento. 15,7% ao ano não é nada mal, é uma rentabilidade muito boa, tá? Só que aí você não tem esse fator variável, como por exemplo eu expliquei que o IPCA pode subir ou cair. Aqui você está garantindo 15,7% até o vencimento. Acho que é uma rentabilidade muito boa, né? Uma casa aí de 14, 15% ao ano já é muito bom, só que aí você teria que ter esse prazo estabelecido para o resgate, não poderia pensar em resgatar antes. E aí você pode entrar aqui no site da corretora e ver todos os potenciais de rentabilidade aqui de renda fixa que estão pagando muito bem, né? E você pode colocar também o pós-fixado, que seguiria a taxa Selic, né? Tem títulos aqui pagando 120, 121% CDI, também para esse prazo. Olha só que interessante, um aqui de 2 anos, né? Nem é tão longo assim, com investimentos a partir de R$1.000. E, inclusive, eu vou deixar o link na descrição para você abrir a sua conta na Toro Investimentos, que é essa corretora que eu invisto, que eu confio e que nós também temos uma parceria, porque todo mundo que abre conta lá através desse link ganha o meu livro, tá? Eu vou enviar esse meu livro para você, tá bom? De presente, porque a gente tem essa parceria lá e, inclusive, tem vários benefícios para quem investe, por exemplo, mais que R$100.000 pela Toro, tem assessoria de investimentos. Vale muito a pena. O trabalho deles é muito sério, super seguro, do Grupo Santander, taxa zero, e eu confio e invisto lá. E recomendo que você também, pelo menos, teste a corretora Toro, porque é muito simples e fácil de usar. Pega o meu link aí na descrição e ativa a sua conta lá também. Agora a gente tem a cereja do bolo, tá? Por quê? Já te mostrei que esse investimento atrelado ao IPCA é muito bom, porque a gente tem uma perspectiva de crescimento da inflação e, se não acontecer também, ganha-se na marcação a mercado. Agora, tem um título que não paga, que você não precisa pagar imposto de renda, né? Você já sabe muito bem que são os dividendos dos fundos imobiliários, tá? E os fundos imobiliários de papéis atrelados à inflação, ao meu ver, nesse momento, são uma boa oportunidade de médio e longo prazo. Veja só, vou entrar novamente aqui no site da corretora, da Toro, e vou clicar em Bolsa de Valores para a gente ver oportunidades de fundos imobiliários aqui na tela. Se você clicar aqui em Melhores FIIs, ele vai dar alguma seleção de ideias de investimento de recomendações, tá? Então a gente tem bastante coisa aqui. A gente tem um fundo de fundos que está super barato, que é o BPFF. O Tegar está rendendo super bem. Quero destacar, na verdade, agora os fundos de papéis. O KNCR é fundo atrelado ao CDI. Mas esse daqui, o MCCI11, ele tem muitos contratos atrelados ao IPCA. Então veja, eu vou colocar na tela aí o relatório gerencial dele, porque tem informações muito importantes. Primeiro, uma rentabilidade, um dividend yield de 14% ao ano nesse momento, tá? Ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, então ele ainda tem possibilidade de valorização, tá? Igual eu mostrei no gráfico anterior da média do IFIX, esse daqui é um que tende a valorizar também, além de pagar esses bons dividendos. E agora eu quero mostrar a composição para você ver a ideia que ele tem aqui por trás. Veja, pela taxa de mercado nesse momento, a rentabilidade está em torno de IPCA mais 10. Olha só, extremamente alta a rentabilidade desse fundo imobiliário aqui. Por quê? Porque ele está barato. A cota lá no mercado está sendo negociada abaixo do seu preço justo. Pelo preço justo, seria IPCA mais 8,2. Então, quem comprar barato vai estar garantindo uma rentabilidade aí um pouco maior. Obviamente, é bolsa de valores, pode subir, pode cair, mas é bem interessante você pensar em títulos atrelados ao IPCA nesse momento, e os fundos de papéis têm essa característica. Vamos ver aqui a composição.
o gráfico, que fica bem legal da gente entender a distribuição por indexador. Esse fundo imobiliário aqui, por exemplo, tem 78% dos seus contratos atrelados ao IPCA. Então, galera, a gente tem um cenário aqui hoje, obviamente, de incertezas, muita incerteza política, tá? Mas a gente sabe que o mercado é cíclico e em algum momento a taxa Selic vai cair. Não sabemos quando. Eu digo também uma coisa, não acho que é um momento de correr grandes riscos, tá? Nem em bolsa de valores. Por quê? A bolsa de valores está muito barata. Então, se você comprar aquelas empresas mais sólidas, que pagam muitos dividendos, você vai estar comprando num preço justo, tá? Para carregar para o longo prazo. Assim como os fundos imobiliários. Enquanto na renda fixa, eu acho que a gente tem que aproveitar essas taxas altas enquanto elas existem, porque em algum momento elas vão parar de existir também, ok? Deixa aqui embaixo o seu comentário, que eu vou ficar muito feliz de produzir novos vídeos para vocês. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao nosso time do canal Lucro FC.